E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Titio espera que sim, tá? Vamos lá, essa videoaula, ela tá voltada para a primeira AB de vocês, tá? É uma revisão. E vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, capítulo 3, página 28, tá? Cujo tema é Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Vamos primeiro dar um exemplo do que é o crescente fértil. O tio falou em sala de aula para vocês que essa denominação crescente fértil vem devido à enchente dos rios, tá? Que quando enchiam e na vazante deixavam o quê? As terras férteis. E o formato dessas terras férteis era no formato de lua em fase crescente. Daí o nome crescente fértil. Está aqui atrás a imagem de lua, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a civilização mesopotâmica, tá bom? Na civilização mesopotâmica, destaque para 3 povos. Quais são esses povos? Os assírios, os babilônios e os sumérios, tá? Eram só esses 3? Não, tinham outros povos. O tio vai citar primeiro esses 3, depois eu falo dos outros. Vamos lá. Os assírios ficavam ao norte, os babilônios no centro e os sumérios ao sul. Para memorizar isso, lembrem-se de um freio de um automóvel, ABS, assírios, babilônios e sumérios, tá? Agora vamos falar dos outros povos que habitavam essa região aí também. Por exemplo, os amoritas. Os amoritas eles formaram o primeiro império babilônico, ou seja, dentro da Babilônia. E os amoritas tinham um rei, um cara chamado Hammurabi. Lembra que o tio falou para vocês do código de Hammurabi, um código que tratava do cotidiano da vida dos babilônios, dos amoritas no caso, e também, principalmente, das questões jurídicas. Lembra que o tio falou daquela lei do talião, olho por olho, dente por dente, do rigoroso? Como era rigoroso esse código de leis? Vamos falar agora sobre os caldeus, tá? Caldeus também foi um povo que viveu dentro da Babilônia. Eles chegaram a formar o segundo império babilônico, porque o primeiro foi com os amoritas e o Hammurabi. Já o segundo império babilônico foi fundado pelos caldeus, cujo rei era Nabucodonosor. Eu te explicou isso para vocês, tá? E os acadianos, tio? Bem, os acadianos já foi um povo que chegou na Suméria depois de algum tempo. Só que eles formaram um império. Só que esse império não durou muito tempo. Eles viviam envolvidos em conflito entre eles mesmos, tanto que o império não durou muito, tá? Daqueles povos que eu falei anterior, assírios, babilônios e sumérios, destaque para os sumérios. Por quê? A gente vai explicar por que os sumérios merecem destaque. Porque os sumérios foram os primeiros povos a criarem aquilo que a gente chama de cidades-estados. Os sumérios foram os que criaram a escrita. E a escrita dos sumérios foi aquela escrita cuneiforme. Daqui a pouco eu volto a falar sobre ela, tá bom? Vamos falar sobre os rios, tá? Os rios dessa região. Na Mesopotâmia, destaque para os 2 rios, Tigre e Eufrates. Já no Egito, o rio Nilo, tá? Lembrando que o rio Nilo ele tinha uma cheia permanente, tá? Já o Tigres e o Eufrates, na Mesopotâmia, a enchente deles era irregular, tá bom? Sim, vamos falar sobre a política. Na política mesopotâmica, quem determinava o que deveria ser feito era o rei sacerdote. No Egito, quem determinava era o rei faraó. A gente explicou isso para vocês, tá? E na economia, como eles eram na economia? Tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos, a economia deles era baseada na agricultura, tá? Vamos falar um pouco sobre a cultura egípcia e a cultura mesopotâmica. Como eu te falou antes, os mesopotâmicos criaram a escrita cuneiforme, era em forma de cunha, escrita em blocos de argila.
Já a escrita egípcia era onde? Era aquela no papiro, tá? Hieroglífica, também conhecido. No papiro daí surgiu o nome papel, tá? E na cultura? Não, na cultura a gente acabou de falar, tá bom? Vamos falar agora sobre um pouco sobre a religião. Tanto os mesopotâmicos quanto os egípcios, eles eram o quê? Politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá? Só que tem um porém, os egípcios, eles se diferenciavam num aspecto. Qual é esse aspecto? Os egípcios acreditavam na vida após a morte, tanto que eles criaram o processo de mumificação, onde ele enterrava os seus mortos junto com todos os seus pertences, na expectativa de que eles voltassem e reavessem os seus bens, tá? Pessoal, isso foi uma breve revisão do crescente fértil Mesopotâmia e Egito, tá? Eu espero voltar em breve numa nova videoaula falando de Grécia, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado.